Na vida, nos deparamos com a necessidade de mudanças. Algumas avassaladoras e outras mais tranquilas. O que sei é que aqueles que se encontraram com Jesus foram tocados. Uns tiveram suas vidas transformadas, outros optaram seguir seu próprio caminho. Mas a verdade é que ninguém deixou um encontro com Jesus sem ser tocado por suas atitudes, palavras ou por um olhar de ternura. Temos a oportunidade de ter nossas vidas transformadas por Jesus. Encontros que transformam vidas. A série de outubro da Igreja Presbiteriana Shalom. Graça e paz, irmãos. Nós estamos chegando ao final de mais uma série de pregações, encontros que transformam vidas, e hoje a nossa pregação está baseada no capítulo 11 do Evangelho de João, na narrativa sobre a morte de Lázaro. Então eu gostaria que os irmãos me acompanhassem na leitura bíblica. Esse capítulo ele é um pouco extenso, ele tem 57 versículos, e por conta disso nós fatiamos alguns desses versículos que são pertinentes àquilo que Deus colocou em nosso coração. Amém? Começando do capítulo 1 ao do versículo 1 ao versículo 8, que diz: havia um homem chamado Lázaro, ele era de Betânia, do povoado de Maria e de sua irmã Marta. E aconteceu que Lázaro ficou doente. Maria, sua irmã, era a mesma que derramara perfume sobre o Senhor e lhe enxugara os pés com os cabelos. Então as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele a quem amas está doente. Ao ouvir isto, Jesus disse: essa doença não acabará em morte, é para a glória de Deus e para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Jesus amava Marta e a irmã dela e Lázaro. No entanto, quando ouviu falar que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias aonde estava. Depois disse aos seus discípulos: vamos voltar para a Judeia. Estes disseram: mestre, há pouco os judeus tentaram apedrejar-te, e assim mesmo vais voltar para lá? Seguindo com a leitura bíblica, do 14 em diante, ele diz: então lhes disse, do 11 em diante, perdão. Ele diz: depois de dizer isto, prosseguiu dizendo: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou até lá acordá-lo. Seus discípulos responderam: Senhor, se ele dorme, vai melhorar. Jesus tinha falado de sua morte, mas os seus discípulos pensaram que ele estava falando simplesmente do sono. Então lhes disse claramente: Lázaro morreu. No dia 1 de maio de 1994, se você tem mais que 35 anos, você se lembra da morte de Ayrton Senna da Silva, um exímio corredor, um campeão na categoria da Fórmula 1. Ele entrou numa curva chamada Tamburello, ele perdeu o controle do seu carro, ele seguiu reto nessa curva e bateu contra um muro de concreto a 200 km por hora. O que se segue, então, é que a televisão mostrando o acidente de Ayrton Senna, o carro dele no momento da batida, houve um silêncio na nação e, num último minuto de vida, ele mexeu a cabeça, ao que muitas pessoas e comentaristas disseram que ele estava bem, que ele não havia morrido. Mas, infelizmente, após chegar e os médicos e darem os primeiros socorros ainda ali ao lado do carro, ele rapidamente é transportado de helicóptero para um hospital chamado Maggiore da Bolonha, e ali ele é declarado morto. Eu me lembro que eu era moleque nessa época, eu era bem jovem, e o corpo dele chegou em Guarulhos e passou por uma antiga rodovia que se chamava Trabalhadores, que depois levou o nome dele para Ayrton Senna. E os meus irmãos falaram: vamos ver o cortejo. E quando nós chegamos ali no pontilhão, que a rodovia passava embaixo,
não havia lugar para você ficar esperando passar o cortejo que iria trazer o corpo do Ayrton Senna. E é interessante que no meio daquelas pessoas, haviam pessoas revoltadas por causa da segurança da pista, haviam pessoas chorando como se fosse um filho que havia perdido, havia as mais diversas sentimentos e demonstração perante a morte de Ayrton Senna. Mas se você é mais novo do que eu e a metade da igreja, você lembra do caso da Chapecoense. Um avião que transportava 77 pessoas, não só o time da Chapecoense, mas também havia repórteres, comissão técnica, que a Chapecoense corajosamente conseguiu se classificar para a final da Copa Sul-Americana e iria enfrentar o Atlético Nacional de Medellín, lá em Medellín, mas o avião não chegou. O piloto acabou se chocando com esta montanha e das 77 pessoas, 71 morreram. E novamente a nação chorou os seus mortos. É interessante nós notarmos sobre a relação que nós temos com o sofrimento e com a dor. A narrativa que nós lemos no capítulo 11 de João demonstra também essas sentimentalidades, também as mais diversas emoções. O Evangelho de João tenta captar entre as pessoas e registrar para nós na questão da narrativa da morte de Lázaro. E nesta narrativa surgem algumas questões que ficam no coração, e entre eles o porquê de Jesus não estar ao lado de um amigo amado no momento em que ele mais precisou. A Bíblia nos diz, no capítulo 10 de João, que Jesus ele havia declarado em uma festa que ele era a porta por onde entram as ovelhas e ser ele o bom pastor. Quando Jesus faz isso numa festa em Jerusalém, há uma grande briga entre os fariseus, porque alguns achavam que ele estava possesso de demônios, e outros diziam que os demônios jamais poderiam passar tal inteligência para uma pessoa. Não demorou muito, na festa da dedicação, Jesus se faz igual a Deus, se declarando filho de Deus. E aqui Jesus quase é apedrejado. Quando isto acontece, Jesus sai de Jerusalém e vai para a região aonde João Batista batizava, da além do Jordão, que é este mapa que eu estou colocando. Jesus sai daqui debaixo de Jerusalém. Betânia está muito próximo de Jerusalém, ela ficava a apenas 3 quilômetros de Jerusalém. Ele deixa essa região e vai para onde João Batista batizava, da além do Jordão. E é lá que ele recebe a notícia que seu amigo amado estava doente. O que é interessante nós notarmos é que quando Jesus recebe esta notícia, Lázaro já havia morrido. Nós estamos num tempo, uma distância considerável, uma viagem de dias, quando o mensageiro chegou e entregou a notícia a Jesus, que Lázaro, o amigo que ele amava, estava doente. Na verdade, no lado de cá, Lázaro já estava morto. E é interessante notarmos que na mensagem que as irmãs fazem a Jesus, elas ressaltam o amor de Jesus por Lázaro. Elas dizem: aquele a quem tu amas está doente. É interessante nós notarmos que a Bíblia, quando coloca essa intensidade, esse grau de amor nos relacionamentos com Jesus, geralmente ela está se referindo aos discípulos de Jesus. Lázaro tinha essa estima por Jesus. A cidade que Lázaro estava era 3 quilômetros de Jerusalém, porém estava muito perto das pessoas que queriam matar a Jesus. E foi por isso mesmo que quando Jesus decide ir e voltar até Jerusalém, ir até onde Lázaro estava, os seus discípulos já começam a ficar com medo. Alguns chamam Jesus e falam: olha, você lembra que você foi quase apedrejado lá? Você realmente quer voltar para lá? A primeira coisa que os discípulos têm é medo. E pensam: é melhor a gente ficar por aqui. E Jesus faz uma metáfora de dizer que Lázaro está dormindo, e os discípulos prontamente disseram: você está dormindo, meu amigo, então está tudo bem, para que você vai lá? Ele tá bem. Quem não vai ficar bem somos nós, se a gente for para lá.
E é interessante porque logo após de Jesus declarar claramente que Lázaro havia morrido, Tomé, aquele que não acreditou na ressurreição de Cristo, aquele que falou, eu só acredito vendo, só tocando. Esse Tomé olhou para a galera, para os 12 e falou assim, vai morrer todo mundo. Nós vamos para lá com Jesus, mas vai morrer todo mundo. Eles vão apedrejar Jesus, a gente, vai morrer todo mundo. E Jesus vai até onde Lázaro estava. E é aqui que nós gostaríamos de analisar com os irmãos a forma de que cada pessoa, cada encontro que Jesus teve com 3 pessoas, como cada uma dessas pessoas se comportaram diante do encontro com Jesus. Apesar de nós estarmos falando de uma história triste, de uma história de perda, estes encontros eram encontros com a vida. E a primeira pessoa que nós gostaríamos de analisar é Marta. Marta, uma mulher trabalhadora, uma mulher ativa, ela era hospitaleira. A primeira aparição de Marta se encontra no livro de Lucas, no capítulo 10, 38, aonde ela tem uma grande alegria em hospedar a Jesus, mas posteriormente ela começa a arrumar a casa, enquanto Maria senta para ver o que Jesus estava falando, e ela reclama com Jesus e fala, não, o senhor não acha ruim que eu esteja fazendo tudo, enquanto minha irmã está aí sentada aos seus pés? E nesse episódio, Jesus olha para Marta e fala, apenas uma coisa importa, e Maria escolheu a melhor parte. Essa era Marta, uma mulher impulsiva, uma mulher que não guardava para si aquilo que ela pensava. É tão interessante que quando ela ouve que Jesus está vindo para a aldeia dela por causa de Lázaro, ela não espera, ela não pensa 2 vezes. Ela levanta de onde ela está e vai de encontro a Jesus. E a narrativa que se segue é interessante porque Marta olha para Jesus e antes mesmo que Jesus falasse alguma coisa, Marta olha nos olhos de Jesus e diz, se você estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Meus irmãos, a Bíblia em Mateus 12, 34 diz que a boca fala o que o coração está cheio. Muitas vezes, quando a dor nos toma, nós falamos sem pensar. E geralmente, nós magoamos e machucamos aquele a quem nós amamos. Muitas vezes, quando você está estressado, quando você está no limite, muitas vezes, quando a dor já não dá mais para aguentar, você explode justamente com a pessoa que quer te ajudar. E geralmente são seus pais, é sua mãe, é o seu irmão, é com o pastor, é com o irmão da igreja que queria orar com você. Geralmente são essas pessoas que acabam se tornando vítimas. Marta não espera Jesus falar nada. Ela nem dá tempo de Jesus falar alguma coisa. A questão que enchia o coração de Marta era tão forte que ela não conseguiu esconder. Ela não foi polida com Jesus. Ela literalmente olhou para Cristo, olhou para Jesus e disse, se você estivesse aqui, ele não teria morrido. É interessante, meus irmãos, que nós notemos uma coisa. Mas também foi de Marta a palavra de fé nessa narrativa. Do mesmo jeito que Marta não esperou para Jesus dizer alguma coisa, ela também olhou nos olhos de Jesus e disse, mas eu também sei que se você pedir alguma coisa a Deus, Ele te concederá. A dor pode, irmãos, nos tirar tudo, só não pode nos tirar a nossa fé. O sofrimento, ele pode apagar tudo na sua vida, mas não pode apagar o teu conhecimento de quem Deus é e de como Deus cuida de você. A dor pode te fazer pensar N coisas, mas não pode te fazer duvidar das promessas que Deus tem na sua vida. É interessante, meus irmãos, porque Jesus agora olha para Marta, e é como se Jesus olhasse para ela e falasse assim, você falou tudo o que você queria falar? Acabou, Marta? Acabou? É isso? Posso falar? Marta, seu irmão ressurgirá. E Marta, meio sem entender o que Jesus estava falando, olha para Jesus e fala assim, não, eu sei que ele vai ressurgir no último dia.
Lá no último dia ele vai ressurgir. Jesus olha nos olhos de Marta e fala: Marta, você está falando com a ressurreição e com a vida. Eu sou a ressurreição, eu sou a vida. E naquele momento, o coração de Marta se acalma. Jesus olha para Marta e aqui surge a segunda pessoa que nós queremos observar: Maria. Jesus olha para Marta e fala: vai buscar a sua irmã. É interessante, meus irmãos, porque no versículo 28 diz assim: o mestre está aqui e está chamando você. Enquanto Marta levantou e foi correndo conversar com Jesus, Maria ficou em casa. A notícia que Jesus vinha para a cidade foi dita às duas. Marta levantou e saiu, Maria ficou onde ela estava. Maria simplesmente esperou Jesus a chamar. E quem seria então Maria? Maria, quieta, mais tímida, amável, sentimental. Junto com a irmã, ela aparece também na passagem de Lucas e na passagem que ela enxuga os pés de Jesus com os cabelos. Maria era a dramática da família, né? Sempre tem um que é mais dramático. Essa é Maria. Tem aquele que não pensa, fala e depois ele pensa: que foi que eu falei? Esse é Marta. E aquele que, peraí, não me perguntaram ainda nada, por isso que eu não estou falando nada. Essa é Maria. Maria, ela vai até onde Jesus está e ela faz uma declaração impressionante. Sabe qual? A mesma que a de Marta. Eu acho que as duas combinaram em casa. Ó, quando você vê ele, você fala isso, eu falo também. Não, de forma alguma. É que a dor que apertava o peito de Maria era a mesma dor que apertava o peito de Marta. A angústia e o sofrimento que enchia o coração de Marta era a mesma angústia e sofrimento que enchia o coração de Maria. Maria olha nos olhos de Jesus e diz exatamente as mesmas palavras que Marta: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Só que dessa vez, o questionamento de Maria não era um afrontamento, não era uma inquisição, era uma dor de pesar. Se você estivesse aqui, eu tenho certeza que ele não morreria. Maria não diz mais nada para Jesus. E o que você acha que Jesus faz com Maria? Ele a explica teologicamente como ele fez com Marta? Seu irmão ressurgirá no último dia? Ele declara a Maria quem ele era: olha, eu sou a ressurreição e a vida. Não, Jesus não diz nada a Maria, porque Maria se joga aos pés de Jesus e chora copiosamente. E aqui surge o menor versículo da Bíblia, o capítulo 35. O que Jesus faz? Jesus chorou. É engraçado que a Melissa não consegue decorar esse versículo. Um salmo ela conseguiu. Jesus chorou, ela não consegue. Acho que ela acha que é tão pequeno que ela, não, isso é muito fácil, vamos para outro. Mas veja você, um versículo tão pequeno e tão profundo ao mesmo tempo. Do mesmo jeito que ele é pequeno, duas palavrinhas: Jesus chorou, revelando que Deus não está alheio ao seu sofrimento, que Deus não está lá distante no céu, olhando você sofrer aqui e fala: não, quando eu quiser eu resolvo isso aí. Deus participa do teu sofrimento. Jesus naquele momento participa do sofrimento de Maria. Ele chora com Maria, ele derrama as lágrimas com Maria. E novamente, da mesma forma que Natanael, na pregação do pastor Ricardo, ele é convidado a vir e ver o que Jesus podia fazer. Dessa vez, quando Jesus olha para aquelas pessoas e fala: aonde está o corpo de Lázaro? Jesus é convidado a vir e ver o que causava o sofrimento daquelas pessoas. Irmãos, Marta e Maria, mesmo com os questionamentos, elas não chegam a reclamar da mesma forma que as pessoas que estavam do lado.
Muitas vezes, quando nós passamos por sofrimento, irmão, a primeira coisa que vem em nosso coração é a murmuração. Estoura o pneu para você ver, segunda-feira, com as crianças e você é atrasado. Eu duvido que você vai dar glória a Deus. Se der, bendito seja Deus por sua vida. A primeira coisa que vem no coração é a murmuração. Seguido da murmuração, a segunda coisa que vem, eu preciso achar um culpado. Eu preciso achar alguém para botar essa culpa. E geralmente, nunca é você. Nunca sou eu. Aqueles homens olham a situação de Marta e Maria, vê Jesus chorar junto com Maria, e alguns de lado começam a cutucar o outro e falam assim: ei, não foi ele que abriu os olhos do cego? Não foi ele que fez aí, né? Fiquei sabendo que ele ressuscitou um filho de uma mulher lá em Naim. Sabe Naim? Tem uma vizinha lá. E parece que ele ressuscitou alguém lá. Não podia ter salvado aí, ó. Não podia ter feito alguma coisa? Sempre haverá espaço para murmuração. Se o Espírito Santo de Deus não nos protege, não nos guarda, somos influenciados por esse mundo e muitas vezes acabamos concordando com murmurações que vão totalmente contra aos ensinamentos bíblicos. Às vezes a pessoa não está nem pensando naquilo, já, né? Ó, você viu aí, ó que falar de você. Ah, é mesmo? Eu não tinha nem percebido. Agora Jesus, então, comovido com a situação de Maria, ele segue até onde Lázaro está, e aí ocorre o terceiro encontro que nós queremos olhar esta noite. Lázaro, amigo amado, irmão querido, um status de companheiro de Cristo, que só os discípulos tinham. Porém, para ele, Jesus, e para alguns que estavam olhando, havia demorado demais. Já não havia mais nada o que fazer. Para ele, o jogo tinha acabado. E talvez Lázaro seja o personagem com quem você mais se identifica. Com o morto. Talvez as suas esperanças estão como as esperanças de Lázaro, acabadas. Eu não tenho mais esperança de mudar a minha história, de mudar a minha condição. Não tenho mais fé, a minha fé morreu. Muitas vezes eu venho na igreja por um simples ritual. Não tenho mais o interesse de ouvir a palavra de Deus, e se escuto, eu não reajo. Quantos Lázaros nos dias atuais? É interessante notarmos, meus irmãos, que nós temos hoje uma cultura de um triunfalismo, de que o sofrimento e a dor não há nada para nos ensinar, não há nada para nos elevar à presença de Deus, e tem que ser extirpado do nosso coração. Mas deixa eu te lembrar uma coisa. Você lembra que Jesus, ao receber a história que Lázaro estava enfermo, ele olha para os seus discípulos e diz: essa doença é para glorificar a Deus e a mim. E se o seu sofrimento é para glorificar a Deus? E se o que você está passando para glorificar a Deus? Lembre que profetas, apóstolos, irmãos da igreja primitiva e o próprio Jesus Cristo sofreram, e sofreram muito para a glória de Deus. Lázaro, ao morrer, isso ocorreu para a glória de Deus. Agora Jesus vai aonde está Lázaro, e de repente, do meio das trevas, daquilo que não tinha mais sentido nem significado, é rompido com um som de autoridade de Jesus Cristo. Palavras simples, mas proferidas por aquele que tem toda a autoridade. Jesus simplesmente diz: vem para fora. Mas antes mesmo desse vem para fora, eu gostaria de ressaltar algo aos irmãos. Um pouco antes do vem para fora, no capítulo 39, existe um imperativo.
Jesus diz às pessoas que queriam ver Lázaro de volta: tirem a pedra. Se os irmãos pegarem as narrativas dos milagres de Jesus, quando ele encontrou com um coxo, ele olhou para o coxo e disse: toma a tua cama e anda. Para o cego, Jesus disse: vai ao tanque e lave-se. Para o outro paralítico que foi destelhado, o telhado da casa para descer, Jesus disse para os amigos: nunca vi tanta fé. Para os pais desesperados com os filhos doentes em casa, foram até Jesus. Irmãos, a grande verdade é essa: nós precisamos buscar aquilo que Deus tem para nós. A atitude que Jesus olha para aqueles homens é assim: eu vou fazer o sobrenatural, eu vou fazer o milagre, e você faz sua parte. Ah, mas Deus não é soberano, meu irmão? Sim, Deus é soberano, meu amado. Ele é soberano, só que a soberania de Deus não depende da sua ação, mas tem a sua responsabilidade humana. É lindo de você ver que a parte mais difícil ficou com Jesus. Se quiser pode trocar. Jesus tira a pedra e você ressuscita o morto. E aí, como é que fica? Jesus fica com a parte mais difícil, mas Jesus olha para aqueles homens e diz: retire o empecilho. Muitas vezes, meus irmãos, nós não recebemos as vitórias de Deus por causa da vergonha, por causa, não, vai pedir por orar lá na frente, não vou lá na frente, o quê? Já fui 30 vezes, se eu contar aqui vai ser a 31 e nada. Deus sabe o que eu estou passando, não preciso orar, Deus sabe o que eu estou passando. Ah, vai ter uma vigília, eu não preciso, irmão, eu oro em casa. Irmãos, é tempo de tirar a pedra, é tempo de tomar a cama e andar, é tempo de lavar os olhos no tanque, é tempo de você se levantar contra aquilo que te faz ficar exatamente num túmulo, como alguém morto. Lázaro, olha que situação, 4 dias morto, cheirando mal. Talvez nem você acredite em você mesmo. Nem você fala assim: não, minha situação é mais delicada, é mais complicada. Lázaro estava morto há 4 dias. E de repente, no meio das trevas, é rompida as trevas, a solidão, a morte é derrotada e Lázaro vem para fora. Nós estamos finalizando uma série que se chama Encontros que Transformam Vidas. Foram 4 pregações. E a minha pergunta a você, meu irmão: os encontros transformaram a sua vida? Porque Jesus, quando ele encontrou com um cego, ele não era mais cego. Jesus, quando ele se encontra com um coxo, ele saiu saltando e louvando a Deus. Quando ele encontrou com um surdo, ele saiu ouvindo. Jesus quer se encontrar com você, meu irmão. Essa noite, você não é fruto de um acaso. Não foi o acaso que te trouxe aqui. Não foi porque não tinha mais nada o que fazer que te trouxe aqui. Você está aqui porque Deus marcou um encontro com você. Você está aqui porque aquele que pode revitalizar a tua vida está aqui. Esta é a grande verdade, meus irmãos. O maior interessado em ver a sua vida fluindo o rio de água viva é o próprio Deus. De manhã, eu disse aos irmãos que quem viaja a São Paulo, muitos irmãos aqui viajam a São Paulo, quando ele passa por cima da Bandeirantes para pegar a Marginal Tietê, a primeira coisa que é inegável na cidade é um rasgo preto, sujo, podre, de um rio poderoso que um dia teve vida. E hoje, nesse calor, ele exala um cheiro de podridão na cidade de São Paulo. E é interessante notar que na cidade, o rio Tietê, em sua nascente, ele é cristalino. Ele chega na cidade, por Guarulhos, ele começa a ficar sujo, mas passando da população, indo mais para o interior, ele volta a se limpar de novo. E aí há vida de novo, há peixes, há barcos, há um lugar paradisíaco.
A Bíblia diz que há um rio que alegra a cidade de Deus. Adivinha onde? Dentro de você, meu irmão. A gente escuta as crianças dizer aqui: a alegria do Senhor é a nossa força. Deus tem se alegrado com você? Você tem sentido esse rio fluir na sua vida? Deus quer ver esse rio fluindo na sua vida, meu irmão. Todos nós não somos imunes ao sofrimento e à dor. Deus quer te acompanhar no teu sofrimento. Deus quer te acompanhar na sua dor. Eu me lembro que quando a Júlia era pequena, ela já pôs a mão no rosto. Ela falou: ai, Jesus, história boa. Eu tenho que maneirar porque amanhã é aniversário dela, então eu posso acabar com a festa, né? Então assim, a Júlia era bem pequena e eu sempre jogava a responsabilidade na hora que a médica falava assim: ó, tem que dar uma picadinha. Eu falei: injeção? É. Falava: ó, Márcia, a mulher está falando com você. E um dia, para testar a minha masculinidade, a Márcia falou assim: não, dessa vez não, que você vai lá. Segura a menina lá, rapaz. E eu já declarei isso aqui para os irmãos, né? De manhã eu confessei as minhas culpas. Irmãos, eu tenho um problema sério com agulha, injeção. É sério, é muito sério. Eu sinto que a pessoa tem alguma coisa errada com alguém que aplica injeção. A Camila não está aí não, né? Não, já foi, amém. Porque eu tenho um problema com agulha. E um dia a enfermeira olhou e falou assim: mas rapaz, toma vergonha, é o seu tamanho, um homem desse tamanho com medo de agulha. Aí eu olhei para ela e falei assim: mas eu não tenho medo de barata. Aí ela olhou para mim e falou assim: então cada um com o seu problema, né? Eu falei: então, você não fala mal da minha agulha, eu não falo mal da sua barata. Olha que coisa legal. E aí a Júlia, voltando na Júlia, ela olhou para mim e falou assim: pai, vai doer? Eu falei: filha, vai doer, mas muito. E ela falou: pai, eu não quero. Eu falei: eu também não quero, mas é necessário que você passe por isso. Existem coisas na nossa vida, irmãos, existem sofrimentos que são necessários. Mas eu também me lembro de falar para ela: filha, o pai vai te pôr no colo, eu vou estar ao seu lado. E antes mesmo que ela percebesse, a mulher já tinha aplicado a injeção. Deus cuida de você, meu irmão. Você não está sozinho no seu sofrimento. Deus não está distante de você. Toda vez que você chora, tenha certeza, Deus passa a mão nos seus cabelos. No meu não, porque eu não tenho, mas Ele faz um cafuné. Deus cuida de você. Deus anda ao teu lado no sofrimento. Eu sei que muitas vezes nós queremos que o sofrimento seja extirpado na nossa vida, mas a grande verdade é que Deus tem cuidado de nós, irmãos. Terminando, eu gostaria de ler 1 Pedro 5,7, que diz: lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade. Por quê, irmãos? Porque Ele tem cuidado de vós. Eu não sei como você veio aqui essa noite. Eu não sei a dor que aperta o seu coração. Eu não sei as perdas que você teve, as decepções que você teve. Mas eu sei que Deus quer ter um encontro com você. Deus quer caminhar ao teu lado. Deus quer estar ao teu lado no sofrimento e na dor. Curve sua cabeça. Na vida, nos deparamos com a necessidade de mudanças. Algumas avassaladoras e outras mais tranquilas. O que sei é que aqueles que se encontraram com Jesus foram tocados. Uns tiveram suas vidas transformadas, outros optaram seguir seu próprio caminho. Mas a verdade é que ninguém deixou um encontro com Jesus sem ser tocado por suas atitudes, palavras ou por um olhar de ternura. Temos a oportunidade de ter nossas vidas transformadas por Jesus. Encontros que transformam vidas. A série de outubro da Igreja Presbiteriana Shalom.